és nosso sol de verão em dias de inverno. Tu és a flor primaveril ao findar nosso outono. Tu és a brisa suave em calor escaldante. Tu és em tempos de seca a chuva abundante. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és nosso Deus Salvador. Um bom dia, meu irmão. Um bom dia, minha irmã. Como é bom mais uma vez poder estar na tua presença, mais uma vez poder celebrar culto ao nosso Deus, neste quarto domingo após Pentecostes. Quero agradecer por você dedicar um tempo do seu dia, alguns minutos, para poder se unir a nós em oração, se unir a nós no ouvir da palavra de Deus, no louvar a esse Deus, e que assim nós possamos ser abastecidos, ser fortalecidos por esta palavra que nós hoje queremos ouvir. A palavra bíblica que nos acolhe neste domingo é a palavra conforme Atos, o capítulo 14, o versículo 17, que assim nos diz: Mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Deus, em sua infinita bondade, derrama sobre nós as suas mais ricas bênçãos. Mesmo diante dos momentos difíceis em nossa vida, podemos recorrer ao bondoso Deus, que nos consola, que nos anima, que nos encoraja ao testemunho. Cada um e cada uma de nós se achega neste momento de culto, trazendo consigo as suas alegrias, a sua gratidão, tristeza, dúvidas e preocupações. Em culto, nós podemos depositar tudo isso nas mãos de Deus, confiantes de que Ele assim nos sustenta. Nós celebramos este culto em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queremos acolher a você, meu irmão e minha irmã, que de perto ou de longe está conosco, está nos acompanhando, e que nós possamos assim celebrar culto ao nosso Deus, dando a Ele toda a honra e toda a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Convido que nós louvemos ao nosso Deus, iniciando este culto na certeza de que Ele está entre nós e que na presença dEle nós assim estamos. Louvemos ao nosso Deus. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união. Algo novo há de acontecer, algo
somos filhos e filhas de Deus, chamados e chamadas de acordo com os seus propósitos. Somos imagem e semelhança de um Deus perfeito. Nós, porém, somos imperfeitos, pois o pecado ainda habita em nós, ainda nós somos conduzidos pelo pecado em muitas ocasiões. Nós, como humanidade, fugimos da presença de Deus. Por isso nós queremos, nesse momento, reconhecer que somos falhos, que somos falhas e que nós carecemos da misericórdia, do perdão que vem do próprio Deus. Por isso eu convido que nós, assim como nós estamos, baixemos nossas cabeças, fechemos os nossos olhos e nos voltemos ao Senhor em oração. Oremos. Senhor amado e misericordioso Deus, reconhecemos que somos pessoas falhas e em Tua presença queremos entregar o nosso coração cheio de pecado, coração que por esse motivo está longe de Ti. Esse mesmo coração, por não estar próximo de Ti, tem medo de Te servir, pois não consegue confiar em Tuas provisões. Porém, reconhecemos o Teu poder e amor por nós e sabemos que em Ti encontramos reconciliação, em Ti encontramos perdão. Perdoa-nos, amado Deus, e reconcilia-nos contigo. Quebra o nosso coração falho, transforma-nos pelo poder da Tua palavra, que agora sim nós queremos ouvir. Dá que Teu Santo Espírito possa falar a nós, dá que possa o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida ser um terreno fértil para receber esta boa semente e que no tempo certo, por Teu amor, possa assim germinar e render frutos. Assim nós oramos em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Senhor, que a Tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na Tua luz. A primeira palavra bíblica que nós queremos ouvir nesta manhã, neste dia, é a palavra conforme a carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 5, o versículo 1 e o versículo 13 até o versículo 25. Ouçamos a palavra de Deus. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Verso 13. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um só mandamento: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas, se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas:
Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Palavra de Deus conforme a carta que assim nós ouvimos. Amém. A segunda leitura bíblica, que também é base para a nossa reflexão, é a palavra do Evangelho de Cristo conforme Lucas, o capítulo 9, o versículo 51 até o versículo 62. Assim nos diz o Santo Evangelho. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então, mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram: "O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas?" Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então, ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: "Eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for." Então, Jesus disse: "As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar." Aí ele disse para outro homem: "Venha comigo." Mas ele respondeu: "Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai." Jesus disse: "Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus." Outro homem disse: "Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família." Jesus respondeu: "Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus." Palavra do Santo Evangelho. Louvado seja Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Amém. Hoje nós somos convidadas a refletir sobre esta passagem do Santo Evangelho de Cristo, segundo Lucas, que nos inspira como pessoas libertas a colocar as mãos no arado e a nos dispor a seguir no discipulado, num puro e sincero servir. O pano de fundo do texto em que nós ouvimos do Evangelho acontece no contexto da partida de Jesus da Galileia rumo a Jerusalém, onde será cumprido aquilo que já havia sido prometido, ou seja,
a obra redentora de Jesus, a sua morte na cruz. Ao longo do caminho, ocorrem alguns imprevistos, como, por exemplo, a recusa por parte dos samaritanos em receber Jesus e o seu grupo junto a eles. Jesus e seus discípulos estavam viajando e precisavam fazer uma parada, mas não são acolhidos. Isso gera revolta nos discípulos. Como nós bem sabemos, os judeus e os samaritanos não tinham uma relação tão amistosa. E logo, Tiago e João querem enviar a destruição sobre a vila dos samaritanos. Jesus, porém, condena esse ato extremista e passa novamente a ensinar e a relembrar aos discípulos qual era a sua missão, bem como para que tipo de missão ele estava enviando os seus amados e amadas e qual espírito assim os guiaria. Há um acréscimo que não aparece em todos os manuscritos, mas que a Bíblia, na tradução do Almeida, destaca esse trecho, que não aparece na linguagem de hoje, como nós assim ouvimos. E o nosso texto diz que Jesus apenas os repreendeu. E a tradução do Almeida, então, destaca, dizendo que Jesus disse o seguinte: não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. Ou seja, Jesus não tem a função condenatória. A função de Jesus é trazer a redenção. Jesus, em sua obra salvadora, não faz julgamento de gênero, de etnia, de posicionamento político. A todas e todos, ele assim chama para uma novidade de vida de acordo com os princípios do reino, ou seja, para viver de acordo com o Espírito. Ou seja, se a gente for lembrar da palavra de Paulo aos Gálatas, viver conforme os frutos que o Santo Espírito assim produz. Após serem relembrados por Jesus, eles seguem caminho afora, rumo a Jerusalém. Porém, no caminho, acontecem 3 encontros. 3 pessoas se encontram com Jesus e podemos assim chamar de 3 momentos em que se manifestam o discipulado e o desafio para o seguir, para o servir. O texto nos fala de um primeiro homem, provavelmente um escriba, conforme assim relata no Evangelho de Mateus. Esse homem se coloca à disposição de Jesus no caminho. É diferente dos relatos, por exemplo, de chamamento, ou seja, onde Jesus, por exemplo, vai e chama essas pessoas. Como é o caso do segundo homem. Essa pessoa, esse cara, se dispõe a seguir. Mas Jesus dá uma chacoalhada nele e diz que o discipulado não é apenas uma vontade imediatista, ou seja, só porque ouvi falar de Jesus, só porque você ouviu falar do que eu tenho dito ou das maravilhas que eu tenho feito, que você assim já me segue. O discipulado tem os seus compromissos. O discipulado não é fácil. Haverá momentos, ele diz, né? Haverá momentos em que você não vai encontrar um lugar para reclinar a cabeça, assim como o Filho do Homem não o tem. O segundo encontro, agora é o momento em que Jesus, então, aborda esse homem e assim o chama, como aconteceu com outros discípulos. Mas ele pediu que ele pudesse primeiro sepultar o seu pai. Não se sabe se o pai deste homem de fato havia falecido ou se era idoso e ele então, em obediência ao mandamento de honrar pai e mãe, que ele ainda dissesse que ele precisava ainda ficar mais um tempo com seu pai por ser idoso e assim aguardar então que ele assim viesse a falecer e assim pudesse prestar
o seu cuidado e o seu amor em relação ao pai. Se de fato o pai deste homem já estava falecido, isso gera um pouco mais de estranheza. A forma como Jesus, assim, reage ao pedido dele. Mas vamos enxergar de uma outra perspectiva. Ou seja, Jesus chama para que a gente se desprenda daquilo que nos agarra, aquilo que nos segura a este mundo. E quando este homem é lembrado, ou é melhor dizendo, se pede dele que ele se desprenda das coisas deste mundo, ele treme na base. E do contrário, como acontece, por exemplo, com os pescadores, com os discípulos que foram chamados, que imediatamente largam as suas redes e seguem, este homem ainda quer resolver algumas questões ligadas ainda ao seu dia a dia. Jesus afirma a ele que o chamado que ele estava fazendo a ele era importante demais, porque anunciar o reino de Deus e a sua justiça era fundamental diante daquilo que estava por acontecer, ou seja, a prisão, a morte e a ressurreição do Messias. O terceiro homem, agora também animado para servir a Jesus e disposto inclusive a segui-lo, se prontificou, mas pediu que primeiro ele fosse se despedir de seus familiares, parecido com o exemplo do segundo homem. Meus irmãos, minhas irmãs, o texto encerra de uma forma interessante. Jesus diz: ninguém, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, ninguém que vai lá, bota a mão no arado, se você já viu como se manuseia um arado na roça, ou se você mesmo já usou, você sabe muito bem que não tem como a gente colocar a mão no arado e olhar para trás, né? A gente tem que olhar para frente. Ou seja, Jesus faz essa comparação. Ninguém que coloca a mão no arado, ou seja, se dispõe ao serviço, né? Se dispõe ao trabalho, ninguém que faz isso se olha para trás, ou seja, se distrai, é apto para o reino de Deus. Podemos dizer que Jesus encerra os encontros colocando uma pulga atrás da orelha destes três homens, atrás das pessoas que acompanhavam ele, e também atrás da sua e da minha. Os três, de certa forma, se sentiram motivados para seguir o Senhor, mas cada um tinha aquilo que lhe segurava. Jesus faz uso deste instrumento de trabalho que era conhecido da realidade local, ou seja, o arado. No capítulo seguinte do Evangelho, Jesus vai dizer que a seara é grande, ou seja, o campo missionário, o campo de trabalho é grande, mas trabalhadores e trabalhadoras são poucos. A figura do arado, portanto, possui um significado muito especial quando nós falamos sobre o discipulado, sobre o servir, sobre a vocação. Jesus afirma que ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás, serve para o servir, para o testemunho, para o reino de Deus. Diante dessa situação, podemos perceber que quando nós caminhamos, olhamos para trás, ficamos, portanto, desorientados. Não temos foco. Ficamos com medo de onde pisar e esbarrar em algum obstáculo, ou então de não saber onde nós estamos pisando. Pensando na nossa vida, o que tem nos impedido, meu irmão e minha irmã, de seguir o discipulado, ou seja, a tarefa de anunciar o reino de Deus? O que tem nos impedido de nos comprometer com o serviço ao Senhor, o servir
na comunidade local onde nós fazemos parte, onde nós temos, né, um grupo de jovens, por exemplo, ou nós temos um grupo de oásis, um grupo de homens, o que tem nos impedido de servir a Deus dentro desse lugar onde Ele tem nos colocado? O que tem nos impedido de servir a Deus no nosso trabalho, seja na escola, seja na lida da terra, na roça, seja na cidade? O que tem nos impedido de ser sal e luz ali onde Deus tem nos colocado? Lembrando um pouco a imagem do arado, é como se nós pudéssemos imaginar a situação onde nós somos salvos por Deus, nós somos aceitos por Deus, os nossos pecados nos são perdoados, e isso nos dá uma novidade de vida, ou seja, o arado. Né? Nós vivemos uma novidade de vida e agora nós queremos servir a Deus. Mas nós olhamos para trás, ou seja, nós olhamos para a velha vida, nós olhamos para os velhos hábitos, nós olhamos para aquilo que nós fazíamos antes de nos comprometermos com o reino, com o evangelho. E é isso que Jesus diz: quem olha para trás, quem fixa o seu olhar para as coisas antigas, para as coisas passadas, não serve para o reino de Deus. Ou seja, ser salvo, ser perdoado, ser perdoada, nos compromete a esta novidade de vida. Ou seja, nós servimos a Deus, nós seguimos os seus passos, anunciando o evangelho do reino. Lembrando um pouco daquilo que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Ou seja, nós somos perdoados, somos salvos, somos aceitos por Deus. Então, brigas, discussões, ciumeiras, bebedeiras, farras, isso não faz mais parte da nossa vida. Nós somos novas pessoas, somos novas criaturas. E por isso, quem coloca a mão no arado e se dispõe ao testemunhar, se dispõe ao servir, é aquela pessoa que vive essa novidade de vida, anuncia a paz, vive o amor a Deus acima de todas as coisas e vive o amor ao próximo como a si mesmo. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós, quando nos dispomos a servir, nós vivemos esta novidade. E esta novidade de amar o outro como a nós mesmos, ignora o que o outro é. Ignora o que o outro é. Amar ao próximo significa que eu vou ter um olhar de amor, de misericórdia com a outra pessoa. Assim como Deus teve misericórdia de mim e de você. Assim como Deus olhou para mim e para você e disse: eu vou te amar, independentemente do que você é ou do que você faz, mas eu quero que você viva de maneira diferente. Eu quero que você haja de maneira diferente. Aquilo que você fez ou aquilo que você tem feito não compete mais a você. Você não pode mais viver dessa maneira. Você foi feito à imagem e semelhança minha, agora sirva-me. Testemunhe esse amor que eu tenho derramado sobre você. Viva de maneira diferente. Abandone os velhos hábitos. É isso o que Deus tem dito a você, é isso que Deus tem dito a mim. Relembro as palavras do apóstolo Paulo, em que ele diz no verso 1 do capítulo 5, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. É isto o que o apóstolo Paulo tem nos lembrado. Cristo nos libertou com seu precioso sangue, para que a gente pudesse assim viver sob a sua graça, sobre o seu amor. E esta liberdade que Deus assim nos oferece, é uma liberdade em relação à salvação. Em relação à salvação, nós não precisamos nos preocupar. Por outro lado, nós devemos nos preocupar com a salvação,
mas na perspectiva de como eu vivo esta salvação que Deus tem me dado. Como eu tenho servido ao outro, como eu tenho servido ao reino dele, como eu tenho anunciado a sua palavra, como eu tenho sido instrumento de Deus nesse mundo. É nisso, meu irmão e minha irmã, que Deus tem chamado a mim, para que nós sejamos suas testemunhas neste mundo, para que nós anunciemos o reino aqui e agora. Jesus inaugurou este reino. Este reino já está entre nós. Nós já vemos os frutos, os sinais desse reino. Mas ainda há muito trabalho para ser feito. Até que Cristo assim venha num segundo advento e inaugure o reino definitivo. Ainda há muito trabalho para ser feito. Ainda precisamos colocar as mãos no arado e dizer: Senhor, usa-me. Usa-me no presbitério da paróquia, usa-me no presbitério de comunidade, usa-me num grupo de oásis, usa-me na juventude, usa-me num grupo de visitação, usa-me no meu trabalho, usa-me ali onde eu estou. Vamos colocar as mãos no arado e servir a esse Deus com gratidão e alegria. Que assim Deus nos acompanhe e nos oriente em nosso agir diário. Amém. Promessa de um mundo novo, mas queremos com justiça uma vida digna para todo o povo. Mas queremos com justiça uma vida digna para todo o povo. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça que caminha em busca plena salvação. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça que caminha em busca plena salvação. Somos gente solidária junto aos pequeninos que vivem na dor. Partilhando o sofrimento, somos testemunhas de nosso Senhor. Partilhando o sofrimento, somos testemunhas de nosso Senhor. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça que caminha em busca plena salvação. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça que caminha em busca plena salvação. Somos gente que celebra o agir de Deus, que é força e guarida. Convivendo em alegria, já participamos da festa da vida. Convivendo em alegria, já participamos da festa da vida. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça que caminha em busca plena salvação. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça que caminha em busca plena salvação. Preenchidos pela esperança de uma nova vida, vamos colocar as nossas intenções, as nossas orações, os motivos que nós assim tenhamos diante de Deus. Vamos orar a Ele e vamos interceder em favor desta igreja, em favor da sociedade, em favor de nós como humanidade. Assim como estamos, baixemos nossas cabeças, fechemos os nossos olhos e levemos a Deus as nossas orações. Oremos.
Graças te damos, ó Deus, por este momento de celebração. Te damos graças pelas dádivas que gentilmente tu nos tens concedido, pela proteção, pelo amparo. Te damos graças pela tua palavra que ilumina os nossos passos e pelas pessoas com as quais convivemos. Te agradecemos porque tu és conosco em nossas fraquezas e nos motivas e apoia para continuarmos na luta de nossa caminhada como igreja que te serve. Te agradecemos, Senhor, pela nossa saúde, nossa família, amigos, amigas. Te agradecemos pelas nossas experiências vividas. Amado Deus e Pai, neste momento também queremos interceder e pedir pelas pessoas que sofrem. De maneira especial, nós lembramos das famílias enlutadas, que nesse tempo de pandemia, de maneira mais especial, têm sofrido com a perda de seus entes queridos. Mas não apenas vítimas da Covid-19, mas também queremos lembrar das famílias que, de modo geral, têm sofrido com a perda de seus familiares. Queremos, de maneira mais próxima, lembrar da família do seu Antônio Silvano Berhan, que recentemente se despediram dele. Deixam um vazio, deixam uma saudade, mas sabemos, Senhor, que a tua presença misericordiosa, o teu amor, o teu cuidado estão sobre eles, e que eles assim possam se agarrar em ti e ter a firme esperança do reencontro, o reencontro que será no teu reino. Nós lembramos também, Senhor, das crianças, jovens, homens e mulheres que sofrem qualquer tipo de violência, pelas pessoas vítimas da desumanidade de governantes, que o Senhor assim possa sensibilizar e modificar corações e atitudes, para que todas essas situações sejam transformadas e que as pessoas do mundo inteiro experimentem e tenham gosto da paz. Deus amado, pedimos que tu estejas com as pessoas que ainda hoje são desprezadas e perseguidas em nosso país. Que a paz de teu Filho Jesus motive a nós e os povos das diferentes etnias a se acolherem fraternalmente. Rogamos para que tu, ó Deus, nos torne sempre sensíveis, para que sejamos solidários, solidárias para com as pessoas excluídas, pobres e necessitadas. Concede-nos a força e ânimo de ajudar outras pessoas a vencer suas barreiras e limitações, a superar as tristezas e a renovar suas esperanças. Esteja também com as pessoas que sofrem com a doença e solidão. Que a tua palavra, Senhor, dê ânimo a elas. Tudo nós colocamos, Senhor, em tuas bondosas mãos. Quando agora juntos e juntas nós oramos as palavras que teu Filho Jesus assim nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu ainda quero deixar um aviso. Esse aviso vai ser em formato de vídeo, que logo segue, que é referente às ofertas que são destinadas neste final de semana ao projeto de missão no Sínodo da Amazônia. Vamos conhecer um pouquinho os projetos lá desenvolvidos e que assim nós possamos ofertar com gratidão e alegria. Gratidão a Deus, 50 anos da presença da ISLB
na Amazônia. Uma comunidade missionária é aquela que escolhe ser o abraço de amor e de cuidar de Deus junto às pessoas que precisam. Também somos missionários e missionárias quando ajudamos com dinheiro. O recurso financeiro ajuda a que pequenas comunidades e paróquias continuem a ser missionárias na região que compreende o Sínodo da Amazônia. A oferta de hoje destina-se ao Fundo de Missão do Sínodo da Amazônia, que ajuda financeiramente as pequenas comunidades e paróquias que estão na diáspora, mas permanecem firmes na missão de Deus. Agradecemos a sua generosa oferta. Que Deus os abençoe. De bem perto, esta casa faremos festa. Nós chegamos ao final desta celebração, agradecendo a sua presença. Nos alegramos em poder transmitir a palavra de Deus por meio das redes sociais, por meio do YouTube. Que bom que a palavra de Deus tem chegado até você. Isso é um motivo também para nós de alegria em meio a essa pandemia, em meio a essa situação que tem nos deixado entristecidos porque estamos distante do vínculo da igreja, mas confiamos que logo, talvez ainda não de maneira completa como antes nós o fazíamos, mas gradativamente nós vamos poder voltar às atividades presenciais, seja na sua comunidade, seja na nossa paróquia. Compartilha esse culto, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você tem contato, que a palavra de Deus seja assim divulgada aos 4 cantos da terra e que a Igreja Luterana se faça conhecida em ambientes onde talvez ela ainda não é conhecida. Assim nós queremos pedir que a bênção de Deus esteja sobre nós hoje, nesse final de semana, bem como também nesta semana que se inicia. Recebamos, portanto, a bênção do Senhor nosso Deus. Que o Senhor, assim, esteja abaixo de ti para te sustentar. Que o Senhor nosso Deus esteja atrás de ti para te defender de todos os males e perigos. Que o Senhor esteja acima de ti para te mostrar as suas maravilhas, as suas bênçãos. Que o Senhor esteja à tua frente para te guiar pelos caminhos que levam à vida. Que o Senhor esteja ao teu lado para te consolar, para te animar, para te trazer a paz. Que assim a paz do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Um abençoado final de semana, que Deus assim esteja contigo, te abençoando, te consolando, te animando. E que nós possamos juntos e juntas servir a esse Deus com gratidão e alegria, colocando as mãos no arado, servindo a Ele e não olhando para trás, mas olhando para frente, para os campos que ainda precisam ser cultivados. Que Deus assim te use como o seu instrumento para a honra e a glória dele. Amém. Da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós, tu és Deus, nosso Deus, Salvador. Tu és a lua que invade noite longa e escura. Tu és a verdade ofuscada que a gente procura. O silêncio que acalma o mundo agitado. Tu és a força que une o que está separado. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós, tu és Deus, nosso Deus.
nosso alívio e socorro em meio à amargura. Tu és em momentos de dor nosso alívio e cura. Tu és a trilha aberta em matas selvagens. Tu és a fonte ao jorrar em secas pastagens.